No passado dia 8 de janeiro fez-se uma live no Facebook intitulada A Identidade Africana no Mundo Globalizado. Os oradores eram o Josemar e eu, mas por algumas razões técnicas não conseguimos estar na live ao mesmo tempo. Para isso foi feito este vídeo com algumas compilações das nossas falas que foram apresentadas ao longo do vídeo. Para todos aqueles que não seguem o canal no Facebook, por favor, sigam, é só procurar por Jovete Baca, vou deixar na descrição o link. E também vou deixar o link do Josemar para seguirem, pois ele tem muita coisa para dar a conhecer ao mundo. Fiquem com esse vídeo e partilham para mais pessoas poderem refletir um pouco sobre a realidade africana. E muito obrigado por assistirem o vídeo e fiquem com as partes que vêm a seguir. Muito obrigado. Falar sobre a identidade africana no mundo globalizado é um dos temas que nos faz pensar de concreto o que é a identidade africana, pois muitos pensadores vão apresentar os seus conceitos, desde o panafricanismo, desde a negritude, cada um pondo em destaque o homem africano em diferentes pontos, como a questão da cor da pele, outros na questão do nacionalismo. Na formação desses mesmos países, nós podemos ver que são constituídos por diferentes tribos e povos e não existe apenas uma língua nativa. Em muitos casos, usa-se a língua oficial do colonizador para poder identificar este mesmo nacionalismo, que é uma coisa também que vai começar a desconfigurar o problema da identidade africana, pois a não valorização das línguas nativas traz com que muitas divisões aconteçam na área política, na área social. A África subsaariana é a maior parte composta pelos povos bantus, esse mesmo povo que vai ser distribuído em diferentes tribos, que vão formar os diferentes países da África subsaariana. E falando mais sobre a identidade africana, vamos agora pensar como é a divisão africana. Do norte nós temos uma civilização bastante diferente da nossa, que é do sul, pois tiveram muita influência romana, muita influência árabe. E falar da identidade africana é poder apresentar o que nos torna únicos e diferentes das demais sociedades europeias, americanas e orientais. A globalização é um fenômeno pluridimensional e os seus efeitos também dão-se no continente berço da humanidade, a África. A globalização normalmente é vista sob duas perspectivas, uma positiva e outra negativa. A positiva vê a globalização como a relação entre países, né, em vários aspectos, com vantagens recíprocas. Mas há outra perspectiva, a negativa, que entende que a globalização é uma relação de subjugação de um povo, nação, Estado sobre o outro, né? Em que um deles é apenas mero consumidor, não contribui de alguma forma, a não ser para o próprio crescimento do país desenvolvido, em detrimento dele mesmo. E no continente berço da humanidade, a África, nós sentimos que de alguma forma a perspectiva negativa da globalização tem muita força. Há muitos sinais dessa perspectiva da globalização enquanto fenômeno pluridimensional, mas sem vantagens recíprocas, ou sem aquela comunicação em que se dá a entender que um dos lados apenas é que tem vantagens, ou um dos lados produz e o outro consome. E porque parece ser mesmo essa realidade, em que atualmente o continente berço da humanidade, como por exemplo diz o professor Lumumba, né, citando outro autor, que a África continua a ser o único continente que tudo que produz não consome e tudo que consome não produz, como se fôssemos um mercado apenas. E estes elementos todos vão tornar a identidade africana muito volátil, em que nós vamos sendo meros receptores, assumindo elementos culturais estranhos aos nossos e incorporando na nossa própria cultura.
Isso torna-se mais grave se olharmos para o futuro da África com os sofrimentos, né? Como dizem os poetas, os sofrimentos que a África já passou. Então torna-se muito difícil, porque a língua já não é valorizada, os nossos aspectos culturais já não são valorizados, os nossos nomes já não são valorizados. Então é muito difícil construirmos uma identidade africana nesses tempos, mas é possível. Este é um dos tópicos que eu pretendo falar, que nós devemos saber que a influência ocidental no nosso continente durou mais de 500 anos. E essa influência que nós recebemos vai estar presente atualmente, desde as nossas administrações, desde os nossos códigos civis. Como sabemos, o nosso Código Civil angolano é uma cópia do Código Civil português. E no processo de globalização, essas trocas de produtos, trocas de informações, nós já recebemos muita influência. E vai se transmitir aqui um mal-estar quando se diz uma identidade africana dentro da globalização. Os países africanos tiveram uma forte influência do Ocidente e quando eles tornaram-se independentes, entre aspas, eles permaneceram com as línguas dos seus colonizadores para se tornar-se a língua oficial. Isto é, para permanecer uma unidade nacional. Esse falso nacionalismo que muita gente tenta criar como se fosse uma nação, que esses países são apenas uma nação, mas corresponde a vários territórios de várias tribos, vários reinos que surgiram ao longo do tempo, antes da chegada dos colonizadores. E essa mesma influência na formação dessa identidade tem um impacto importante, pois, como sabemos, a nossa organização política, a nossa organização social é baseado nos conceitos adquiridos ou deixados pelos ocidentais. E isso não é mal. Nós devemos perceber que essa mesma influência é boa, na medida que nós somos capazes também de transmitir o que nós aprendemos de uma forma sintetizada, que não se perde a nossa identidade em si. Pois, como eu tenho sempre afirmado, que não existe uma identidade única africana, mas partilhada em diferentes tribos, em diferentes povos. O processo da globalização afeta o continente africano quando apenas somos assimiladores dos conceitos ou da cultura que vem de fora e não conseguimos transmitir a nossa própria cultura, isto é, as culturas das tribos, as culturas dos clãs que ainda existem. Hoje nós temos alguns territórios, temos algumas tribos que a influência ocidental não chegou. E nós devemos saber preservar isso como nós, como uma identidade. Pois isso representa uma humanidade sincera da nossa parte em reconhecer que o outro que não recebeu essa influência ocidental tem os seus próprios princípios, tem a sua própria maneira de ser. Não somos obrigados a chamá-los para ocidentalização ou para civilização. Essa mesma civilização que a gente combate atualmente quando se fala sobre o aquecimento global, sobre a poluição. E esses povos vivem de uma forma ligada com a natureza que a gente tem que respeitar. É isso que eu respeito sobre essa identidade pura africana que não recebeu influência nenhuma. E uma parte que eu falo sobre a identidade híbrida, essa parte que nós somos africanos com uma influência muito ocidentalizada. Isso nós vemos na nossa alimentação, que é baseada em muitos cereais que não são nativos do continente africano. É muito difícil falarmos de uma identidade originária africana sem influência do ocidental, por vários fatores. Primeiro mesmo por fatores históricos, porque a história da África é marcada por encontros, desde os primeiros tempos, desde no Egito, por exemplo, no contato com os romanos, e não só depois com o início da expansão europeia, né, com os portugueses. Esse contato existiu, mas também durante esse tempo todo sempre surgiram africanos dispostos a baterem-se pela defesa da identidade africana. Mas não podemos negar que durante esses encontros, esses contatos, nós africanos fomos assumindo elementos culturais de outros povos. Então, como que já não é possível falarmos de uma identidade africana original, já não é possível, porque muitos aspectos culturais vieram de outros lados, vieram de outras latitudes.
Então é muito difícil. E até isso não quer dizer que não existam ainda povos africanos que mantêm-se intactos, continuam com aquela cultura, mas entendo que construir, enquanto um projeto político, um projeto filosófico, construir uma identidade original africana é impossível por causa mesmo de como o mundo tornou-se uma aldeia global, né? A globalização impera. Então, o que podemos fazer é lutar para que nós africanos possamos pôr também o nosso bloco na construção desta globalização que vai a cada novo dia crescendo e assumindo outras proporções. Sim, em algumas partes nós podemos falar. Eu posso dar aqui o exemplo das tribos Bumuilas que existem ainda na província da Huila, algumas tribos que existem na província de Namíbia, algumas tribos que vivem no deserto de Namíbia ou também na fronteira entre Botsuana e Namíbia. Podemos ver que essas tribos permaneceram intactas sem uma influência ocidental direta. Eles permanecem com suas organizações políticas, da sua forma de relação com a natureza. Essas tribos não receberam muita influência ao ponto de civilizarem-se, mas permaneceram intactas com o processo da evolução, com o processo da ocidentalização. E existe a outra parte que eu venho falar, que é a parte mais híbrida da identidade africana, que recebeu bastante influência desde as questões políticas, organizacionais, quando nós assumimos a língua estrangeira como uma nossa língua oficial para nos comunicarmos, para tirarmos essa sensação para nós termos essa sensação de nação única e indivisível. Um dos instrumentos mais valiosos para cumprirmos com este objetivo seria a educação, aqui na sua concepção mais abrangente, a sistemática e a sistemática. No caso da educação sistemática, a escola cumpriria um grande papel, mas desde que os currículos, né, ou o próprio sistema de ensino fosse revisto no sentido de valorizar aquilo que é nosso, aquilo que nós africanos conhecemos, vivemos, aquilo que os nossos antepassados também viveram e conheceram. E essa é uma luta que, por exemplo, em alguns países como a Tanzânia, com Julius Kambarage Nyerere, foi levado em consideração. Quer dizer, assumiu-se no próprio ensino elementos culturais da Tanzânia, do povo tanzaniano. E não só, há outros pensadores, por exemplo, mesmo Cheikh Anta Diop, que defendem isso, que devemos ser nós africanos a contarmos a nossa história. Precisamos ser nós a contarmos a nossa história. Precisamos ser nós a ensinarmos a nossa história. Porque até aqui, quem escreveu o livro da história não fomos nós, boa parte deles. Então há essa necessidade de contarmos nós a nossa história, implementar no sistema de ensino elementos, aspectos culturais que valorizam um tu, né? Um tu, a pessoa. E quanto à educação, à sistemática, a família cumpre um grande papel. Em África, a família sempre foi o elemento principal da aldeia, do reinado. E em África nós sempre tivemos um ritual que também por causa desse processo de assimilacionismo foi se perdendo, que é os ritos da iniciação. Então precisamos voltar a esses elementos, porque eram formas de tornar o homem homem e a mulher mulher. Passava-se várias informações nessa cerimônia. Então precisamos voltar a isso, precisamos voltar a esses elementos. Assim a nova geração vai receber aquilo que é próprio dela, né? Mas precisamos rebuscar aquilo que pode ser assumido, aquilo que é positivo, aquilo que contribui para o bem. Isso
uma das grandes preocupações quando nós falamos sobre a transmissão dos valores, o resgate dos valores, quando nós próprios não sabemos definir quais são os valores que nós pretendemos resgatar. Será que nós somos reacionários que pretendemos ir para o passado, pegar algumas coisas e trazer para o futuro? Ou para o presente? Esses elementos básicos que nós vamos pensar sobre a transmissão dos valores da identidade africana. Mas para tal, é melhor definirmos bem quais são esses valores que nós pretendemos transmitir para a geração futura. E muitas das constituições de alguns países africanos prevêem a emancipação das línguas nativas, mas infelizmente essas línguas nativas vão se perdendo aos poucos, pois muitos jovens atuais não sabem falar a língua nativa. Então, usam apenas o português, usam o inglês ou o francês para comunicar-se entre si. Os governos desses países não incentivam o estudo dessas mesmas línguas. Nós podemos ver que as línguas morrem. Se nós não conseguirmos incentivar o estudo dessas línguas, a permanência no ensino secundário, ensino fundamental dessas línguas irão desaparecer. E com isso, morrerá também uma parte da nossa cultura africana. Incentivar o modo de vida africano, mas trazendo uma atualização, não termos um pensamento arcaico que não podemos evoluir com a globalização e se fecharmos entre nós e vemos tudo que vem de fora como negativo. A África é um continente muito rico em termos culturais e, como sabemos, não só, né? E a África ainda não tem voz nesse fenômeno da globalização, mas temos muito para oferecer. A África tem um dos seus princípios que encontra-se em boas partes dos seus grupos linguísticos, grupos culturais, são alguns valores, como por exemplo o valor do Ubuntu, né? Todos somos, todos são importantes, todos valem. Esse é um elemento muito importante. Tem, por exemplo, também o elemento do Ondjango, né? Que acaba por transmitir a ideia da união. E temos várias outras filosofias que podem ser aproveitadas, porque o mundo atualmente vive guiado por uma ideologia, por um princípio, o individualismo. O individualismo está muito em foco nessa área da globalização, mas a África traz a união, traz o valor da união, do que todos valem, todos são importantes. Então esse seria um bom princípio que a África poderia contribuir para este mundo globalizado. Seria muito bom. É importante nós termos em mente que quando a nossa desunião é bastante acentuada, nós temos a tendência de não querer aceitar o que é nosso. E temos mais a tendência de aceitar o que vem de fora. Mas nós temos alguns elementos que nós podemos unir e transmitir, pois o mundo globalizado traz consigo o individualismo. Cada um por si, cada um satisfaz as suas necessidades e seus conceitos de bens vão sendo cada vez mais subjetivos. Mas o africano tem, entre aspas, poder de transmitir a irmandade onde quer se encontra, essa mesma unidade que a gente pretende transmitir para o mundo globalizado. Temos a necessidade também de transmitir os nossos conhecimentos mais básicos, isso através de leituras, da escrita, pois o que se vê é que muitos conhecimentos vão morrendo, vão se perdendo ao longo do tempo, pois os mais velhos que têm esse mesmo conhecimento não conseguiram escrever e os jovens não estão muito atentos em sentar e ouvir esses mais velhos para transmitir. Se nós não tivermos a escrita como nosso maior favor, não conseguiremos transmitir esses mesmos valores. Por isso que eu aprovo que devemos fazer um investimento fulcral na educação, na investigação, apoiar as iniciativas que os jovens fazem para poder transmitir mais esses nossos conhecimentos
a mais pessoas, a mais continentes, não nos fecharmos apenas e vermos que a globalização é uma coisa negativa. Não, nós devemos apresentar também que nós temos ideias, que nós temos pensamentos. Com a escrita, escrevemos livros, patrocinamos muitas coisas, muito ensino, muita investigação, muita arqueologia. Hoje o que não falta em África são pessoas capazes de procurarem mais conhecimento, de explorarem o nosso continente, mas por falta de apoio no ensino, apoio na investigação, todo o conhecimento vai se desfazendo pouco a pouco. Pois os nossos livros, os manuais de ensino, muitas vezes não somos nós que escrevemos. O estrangeiro que escreveu. Se não temos essa noção da nossa própria Se não temos a noção da nossa própria história, como podemos transmitir esse valor para o mundo ocidental? Por isso, eu peço que as pessoas que veem esse vídeo, que têm a iniciativa de apoiar, que apoiem, pois temos a verdadeira noção de saber que a investigação, a transmissão dos valores através da escrita é muito melhor que a transmissão oral, pois com a escrita a gente sabe perfeitamente o que se escreveu, o que se faz seguir, mas com oral pode-se perder muitas coisas na transmissão de pessoa para pessoa, pois cada pessoa pode inventar a sua coisa, a sua noção de realidade. É isso que eu peço, mais investimento na cultura, mais investimento na pesquisa, mais investimento no ensino, para podermos transmitir muitos conhecimentos para o mundo ocidental. Agradeço a todas as pessoas que viram o vídeo até aqui, que partilharam nas suas redes sociais e também aqueles que participaram na live ao vivo no Facebook. Quero agradecer a participação do Josemar para fazermos esse vídeo. Queremos transmitir o nosso pensamento como jovens africanos neste mundo globalizado. Por favor, inscrevam-se, partilhem e sigam o Josemar na rede social. Vou deixar aqui a descrição do seu Facebook para poderem adquirir mais conhecimentos, porque o Josemar tem muitas coisas para apresentar para o mundo, muito pensamento lúcido. E quero também fazer um apelo a todos, a toda a juventude africana que começam a investigar, começam a escrever, que nós precisamos desses escritos, precisamos de coisas mais concisas, não apenas conhecimento transmitido oralmente, ou o conhecimento transmitido oralmente, a gente vai escrevendo, vai fazer apontamentos, escrever, editar e publicar. Nós queremos que o conhecimento africano seja espalhado pelo mundo. Muito obrigado e até a próxima.